Bom, meu assunto de hoje vai ser um desabafo, na verdade, sobre os rumos que esse país está indo e, na verdade, o mundo, às vezes, né? Eu quero falar o seguinte: é um bando de covardes que tomou conta do mundo, né, nas democracias modernas, a velha imagem que Ortega y Gasset tinha feito do homem massa. Não que eu seja antidemocrático, apenas constatando que na era moderna esse vulgo, né, essa massa amorfa, maleável, flexível, sem posição própria, sem pensamento independente, se descobriu em maior quantidade e se arrogou então o direito de impor a todos o mesmo modus vivendi, o mesmo estilo patético, medíocre de vida, acovardado, medroso, né? Eu ainda não tenho, obviamente, um diagnóstico acurado das principais causas que levaram a esse fenômeno tão evidente, tão grande, que tem muito a ver, por exemplo, com o politicamente correto, essa ditadura velada que nós vivemos hoje. Mas fato é que são inúmeros fatores ali influenciando isso. Alguns diriam que talvez a morte de Deus aí decretada por Darwin, Nietzsche, Freud e outros, né, que fizeram com que, na necessidade de colocar algo nesse lugar, né, nessa visão de eternidade, de Pai que olha por nós, nos protege, essas pessoas colocariam então o Estado moderno como um Deus laico, né? Eu acho que isso pode fazer algum sentido, sim. Eu acredito que são poucos que conseguem, talvez, conviver num mundo sem tanto sentido, finito, trágico muitas vezes para o ser humano, né? Com essa invasão constante do real que nos assola e nos mostra como isso tudo muitas vezes não tem algum sentido. Poucas pessoas conseguem conviver com essa angústia, então, e colocando algo produtivo no lugar, né? Alguma coisa ligada à filosofia, a artes, pensamentos independentes que muitas vezes flertam até com melancolia, niilismo, coisas que não são fáceis de tolerar, né? Mas o fato é que é isso, é um mundo acovardado que colocou no lugar de Deus essa maioria, né, e corporificada então no Estado, né? Isso é uma coisa muito preocupante, autoritária, esse pessoal politicamente, ecologicamente correto, que tudo são aparências, né, para os outros e vivem então com esse culto ao suposto altruísmo de si próprios, né, e por aí vai. É uma coisa revoltante. E eu poderia dar vários exemplos aqui, né? São todas essas bandeiras politicamente corretas que enchem o saco, né? Uma delas é o caso do bullying, por exemplo. Agora tudo virou bullying, né? Um pessoal que não tolera o mundo como ele é, com certos embates, certas divergências, muitas vezes duras, até mesmo necessárias em certa fase da vida, como é a infância, adolescência e juventude, onde você precisa aprender a sobreviver ali num meio hostil, porque o mundo não vai ser um conto de fadas, né? Uma bolha bonitinha criada na cabeça desse pessoal, nas torres de marfim desse pessoal. Então bullying, tudo agora passou a ser culpa do bullying, né? Não pode mais ter nenhum grau de hostilidade, segregação, né, entre crianças, a coisa mais natural do mundo, e estão querendo barrar isso. Agora até tem um bando de cafajeste aí se apropriando do bullying para usar como desculpa até mesmo para corrupção em empresas, como foi o caso da construtora Delta. Quer dizer, é patético, né? Mas vários outros exemplos. A Anvisa, que eu considero um dos órgãos mais fascistas do governo brasileiro hoje em dia, né? Não consegue ir avançando tanto assim sobre as liberdades individuais sem algum grau de apoio, eu diria até maciço, de boa parte da população. População esta acovardada, frouxa, né? Delegando a essa entidade, então, o controle de suas próprias vidas, né? Porque são covardes. Então querem o quê? Que a Anvisa proteja todos nós e impeça, né, nos proíba de tomar várias atitudes consideradas arriscadas, né, porque senão, se nos deixar livres, nós vamos nos autodestruir. Essa é a mentalidade
por trás, né, desse pessoal, é a premissa que eles adotam para aplaudir cada novo avanço do Estado sobre nossas liberdades, porque são frouxos, não têm coragem de assumir a responsabilidade, habilidade de resposta de suas próprias vidas, né? Como eles não conseguem assumir as rédeas de suas próprias vidas, eles pedem então para o papai Estado, né, o Estado babá, tomar conta de cada um de nós e aplaudem todas essas medidas arbitrárias, autoritárias que invadem o seu espaço. Né? Então eu não posso fazer bronzeamento artificial, eu não posso usar fator de proteção solar nível 2, eu não posso fumar, eu não posso comer tanto de gordura e fritura, um monte de coisas que o Estado vai cerceando então as nossas liberdades em prol do nosso próprio bem. Por quê? Novamente, porque é um bando de covarde autoritário. Né? Eu não esqueço uma vez que os próprios pais foram pedir ao Ministério Público que proibisse o tal do McLanche Feliz lá no McDonald's, né? Porque eles se diziam, e o uso do termo foi exatamente esse, eles se diziam obrigados a comprar aquele lanche, né, venenoso, gordura, fritura, porque as crianças queriam o brinquedo que vinha junto. E na mesma hora eu fiquei assim, eu lembro que eu fiquei estarrecido, né? Como assim os pais se viram obrigados a comprar? Será que esses imbecis nunca ouviram falar do conceito de não, de imposição de limites aos seus próprios filhos? Quer dizer, eu sou obrigado agora a comprar alguma coisa porque minha filha pede? Olha o nível que chegou, né, de absurdo da população e do comportamento dessas pessoas sem se darem conta. Né? Então vão lá e pedem ao Estado para barrar uma promoção absolutamente legítima, compra quem quer, porque se sentiam então obrigados a comprar o lanche para dar o brinquedo que o filho pedia. Quer dizer, que pais são esses e que filhos eles estão educando, entre aspas, e criando para o mundo, né? Essa é a questão que mais me assusta, né? São todos eles, obviamente, filhotes de Rousseau, né? Rousseau é aquele sujeito hipócrita, iluminista da linhagem francesa, que, não tendo amor próprio, compaixão e empatia pelos seus próprios filhos, abandonou todos os 5 no orfanato e depois falou que amava a humanidade acima de tudo e veio ensinar ao mundo, então, como educar crianças, obviamente na sua concepção, delegando o tal poder a um Estado totalitário e autoritário. Um bando de filhotes de Rousseau, covardes, que ficam então querendo cada vez mais limitar suas próprias liberdades de ação, porque morrem de medo do que fariam com tal liberdade. Além de tudo, esse pessoal politicamente correto, obviamente, detesta o quê? O indivíduo independente, de sucesso, que pensa por si próprio, que tem uma cabeça independente desses coletivismos toscos e que não se amedronta diante dessa pressão da opinião pública, né? Essa pressão de grupo. Esse indivíduo independente é o grande terror da vida desse bando de covardes, né? Então eles querem eliminar um indivíduo desses, custe o que custar. Por isso que eles vão cerceando cada vez mais pessoas que têm coragem de botar os pontos nos is, de chamar as coisas pelos seus nomes, né? E por aí vai. Eu fico imaginando um Paulo França, um Nelson Rodrigues, pessoas que peitavam, porque já tinha um começo disso, né? Até um começo forte disso, mas obviamente não tinha chegado a esse patamar tão assustador na época que esses pensadores que eu citei escreviam, mas já tinha, obviamente, esse pessoal tomando conta lá, até mesmo dos meios de imprensa, e tentando cercear, limitar pessoas, então, com a mente independente, como Nelson Rodrigues, Paulo França e por aí vai. Então, pessoas que colocavam os pontos nos is e traziam à tona as coisas pelos seus próprios nomes, sem eufemismos, sem embalagens nobres para agradar almas sensíveis, né? Esses covardes que eu estou falando, eram absolutamente achacados, atacados, agredidos, ofendidos por toda essa massa que, no fundo, se pegar caso a caso de forma individual, morrem de medo, como eu disse, são totalmente frouxos e covardes.
eles só conseguem encontrar alguma força, e mesmo assim, diante dos seus espelhos e nos seus travesseiros à noite, morrem de medo, né? Chegam a tremer, provavelmente, com seres independentes, indivíduos, né, que pensam por si próprios, mas em grupo eles se unem, então, colocando em prática aí a psicologia das massas, que passa a se considerar, então, um grupo coeso, monolítico, indestrutível, né? E aí sim cada um deles passa a adquirir um ar de invencibilidade, de coragem totalmente aparente, né? Porque eu repito, pega um deles e bota ali isolado e chama para o tete-a-tete, para um debate ou para o que quer que seja, né? E sai correndo que nem um cachorrinho, um poodle amedrontado. Então esse é o Brasil que nós estamos construindo hoje. Um Brasil de um bando de covardes, de pais que morrem de medo de ser pais, de indivíduos que querem se misturar de forma amorfa numa massa coletivista para poder então não ter mais que se confrontar com seus medos e com seus fracassos, com as suas inseguranças e com a sua noção, que no fundo existe, de sua completa mediocridade. Então é isso que nós estamos construindo hoje. Não dá para deixar de desabafar dessa forma, né? Até mesmo agressiva muitas vezes, porque é uma questão de sobrevivência. Enquanto as pessoas forem deixando esse bando de covardes que se mostra cada vez em maior quantidade numérica e com o poder nas mãos, né? Enquanto nós formos deixando calados ou passivos ou até mesmo alguns de forma também um tanto acovardadas, apesar de sentirem que isso tudo está acontecendo, está em curso um caminho muito preocupante de totalitarismo, de autoritarismo, da ditadura do politicamente correto, esse pessoal vai crescendo, como é o caso da Anvisa, como eu citei, um caso claro de entidade fascista, né? Quer dizer, me deixem em paz, deixa que eu consumo o que eu quiser e deixa que eu faça da minha vida o que eu quiser. Eu não pedi para vocês se preocuparem comigo e eu não quero isso. Eu fumo o que eu quiser, eu penso o que eu quiser e eu faço do meu dia a dia e do meu corpo o que eu quiser. Então está na hora das pessoas darem um basta, pelo amor de Deus, né? Deem um basta a esse avanço autoritário desse bando de covardes, porque eles estão no poder, eles descobriram isso, descobriram que tem nas suas mãos condições de aumentar ainda mais o poder, e se nós, poucos, isolados, que querem resistir a isso, nos calarmos, aí é que vai ser tarde mesmo e nós vamos viver num mundo muito esquisito, muito patético, né, com um bando de gente fiscalizando a vida dos indivíduos e impedindo que cada um viva a sua maneira. É isso que nós queremos para o Brasil? É isso que nós vamos deixar para nossos filhos e netos? Eu espero que não.